Olá, eu vou ler e comentar para vocês hoje um artigo foi publicado em 2017 na GA, Global Aquaculture Alliance Advocate, chama Aquamimicry, um conceito revolucionário para a carcinicultura. O autor é o Nicolas Romano, ele é PhD, ele trabalha no Departamento de Aquicultura da Universidade Putra Malásia, tá? Vamos ver o sumário do artigo, certo? Após a introdução, falaremos sobre aquamimicry, simula as condições naturais, em seguida, preparação do viveiro, após preparação e uso da fonte de carbono orgânico, tanques de sedimentação e biofiltro, 6. Após a despesca, 7. Perspectivas futuras e 8. Considerações finais, tá? Esse foi o sumário. Vamos para a introdução do artigo. Vamos ver aqui. A prevalência de numerosas doenças que afetam o camarão, tá? Os crustáceos, né? Ele incluiu aqui também os pitus. A indústria da aquicultura dos camarões, essa prevalência de numerosas doenças tem promovido o desenvolvimento de várias estratégias para manejo sanitário dessas criações, tá? Desses criatórios. Algumas incluem aumento na biossegurança, tá? A busca por animais que sejam livres de patógenos específicos. Em casos mais extremos, o uso de diferentes substâncias químicas e antibióticos. Entretanto, por conta da natureza, né, aberta dos viveiros de aquicultura, que é exatamente o sistema mais utilizado para a criação de camarão em todo o mundo, geralmente não é possível criar os animais dentro de uma bolha que esteja completamente isenta, né? Na qual, ou seja, nessa bolha, você conseguisse eliminar completamente a presença de todos os patógenos. Isso não é possível. Na verdade, os sistemas de criação tradicional em viveiros, o contínuo formação de sedimentos no fundo e a subsequente deterioração da qualidade da água são fatores conhecidos que encorajam o crescimento de muitos patógenos, incluindo víbrios patogênicos, tá? A promoção do crescimento de microalgas, ou seja, você trabalhar em águas verdes, pode ajudar a manter a qualidade da água, mas isso pode, algumas vezes, ser difícil de manejar, tá? A densidade algal correta, e esses sistemas eles são suscetíveis a flutuações de pH e oxigênio que acabam estressando os animais. Uma alternativa interessantíssima a isso é a tecnologia de criação em bioflocos, a tecnologia BFT, tá? Que foi introduzida para tentar resolver esses problemas. Na tecnologia BFT se adiciona uma fonte extra de carbono à água, que faz com que aquela matéria orgânica potencialmente perigosa seja convertida juntamente com o que seria aqui essa lama numa biomassa consumível pelos camarões, tá? No processo BFT pode-se eliminar ou significativamente reduzir a necessidade de troca d'água. Dessa forma, aumenta-se a sustentabilidade ambiental da criação e, ao mesmo tempo, se consegue uma maior biossegurança. A tecnologia BFT tem sido utilizada com sucesso em todo o mundo. Entretanto,
os custos operacionais na tecnologia BFT podem ser altos para manter os bioflocos em constante suspensão. Uma abordagem mais equilibrada, potencialmente mais equilibrada entre o sistema convencional em águas verdes, baseado em fitoplâncton, e o sistema baseado em bioflocos, sistema BFT para aquicultura, é o sistema aquamímico. Pessoal, então vejam, o que é o sistema aquamímico? É uma nova abordagem de criação para o camarão, principalmente, não apenas para o camarão, mas é uma nova tecnologia, um novo sistema de criação que busca conciliar os pontos fortes do sistema tradicional em águas verdes com o sistema BFT. Uma outra forma de tratar a questão é uma forma que os desenvolvedores, né, os idealizadores do sistema aquamímico, eles buscam, né, estão propondo, desenvolvendo um sistema que, segundo eles, é economicamente mais viável do que o sistema BFT, tá? Eles vão fazer aí um mix entre o sistema autotrófico, baseado em fitoplâncton, tá? E o sistema mixotrófico, baseado em bioflocos, tá? Nesse artigo, né, o Nicolas Romano, apresenta uma descrição simples do protocolo e as implicações para do seu uso, para ajudar os produtores que considerem utilizar esse sistema. Ele acredita, o Nicolas Romano, que vai se transformar num novo padrão da indústria mundial da aquicultura. Bastante confiante no sistema dele, né? Bastante confiante. Essa foi a introdução, tá, pessoal? Vamos agora para nessa imagem aí, que eu até vou falar posteriormente, que vocês estão vendo. Vocês têm aí os chamados aeradores de braço longo, tá? Você tem um grande eixo, talvez aí 30 metros de eixo, sobre qual são instalados vários aeradores, tá? E eles funcionam de forma sincronizada, certo? Deve ter diferentes engenharias aí, né? Podem ser motores individuais, sincronizados, ou pode ser um grande motor em terra, né, na borda, mas de todo modo eles funcionam sincronizados e cria-se aí uma disposição desses aeradores acoplados nesse grande eixo, de tal forma que se vai criar um movimento circulatório, tá, dessa água, para que leve a matéria orgânica, né, leve os sedimentos para o dreno central, tá? Para o dreno central. Vamos agora para 2, né? O ponto 2, que é aquamimicry simula as condições naturais, tá? Que condições naturais são essas? Vamos ver. 2, aquamimicry simula as condições naturais. Aquamimicry é um conceito que busca simular as condições naturais estuarinas para criar blooms de zooplâncton, principalmente copépodos, como um alimento suplementar, tá, para a criação do camarão e que adicione bactérias benéficas que mantenham a qualidade da água. Esse nome aquamimicry, né, ele vem da junção de aqua, né, a água, aquicultura, mimic, que é mimetismo ou mimetizar, que é simular, tá? Eles tentam fazer uma simulação da condição que é considerada ideal para o crescimento do camarão, não só o crescimento, um ambiente que o camarão está mais resistente aos patógenos, às bactérias e vírus que ali estejam presentes, né, que geralmente é assim. Esses patógenos são oportunistas e já estão ali, só que o organismo ele tem defesas corporais, imunidade suficiente para
fazer frente para combater e não adoece, que é a condição estuarina, tá? Então, esse sistema aquamímico, ele tenta mimetizar as condições estuarinas. Segundo o Nicolas Romano, uma característica importantíssima nessa condição estuarina que eles buscam trazer para os viveiros é esses blooms de copépodos, tá? Os blooms de copépodos. Eles vão voltar a falar, ele vai voltar a falar sobre copépodos mais à frente, mas são integrantes do zooplâncton que vão servir para a nutrição dos camarões, certo? Isso é feito, ou seja, essa simulação das condições estuarinas, por se aplicar uma fonte de carbono que tenha passado por um processo de fermentação, tá? Uma fonte de carbono mais complexa do que o melaço. Aí uma grande diferença do sistema BFT, tá? Enquanto no sistema BFT você pode até usar, por exemplo, farelo de arroz e de trigo, geralmente se usa fontes mais simples, né, como o melaço, fontes mais biodegradáveis. Aqui não, aqui se busca fontes de carbono orgânico mais complexas, tá? Até fibrosas mesmo, certo? Porque o objetivo não é nem tanto corrigir a relação carbono-nitrogênio da água, mas sim promover esses blooms de copépodos. Então vão ser aplicadas essas fontes de carbono fermentadas, como o farelo de arroz ou de trigo. A fermentação é feita com algum probiótico, geralmente bacilos, tá? E esse composto fermentado, que pode ser, por exemplo, bocashi, ele vai ser aplicado à água, certo? Não apenas na preparação do viveiro, da água, antes do povoamento, mas durante todo o ciclo, né, periodicamente vão ser feitas aplicações desse bocashi ou de outro fermentado de farelo de arroz ou outro, tendo em vista a manutenção da qualidade da água, tá? Prevenção de doenças e a nutrição do animal. Esse método, de alguma forma, ele é similar à tecnologia BFT, esse método aquamímico, mas existem algumas diferenças importantes. Primeiro, a quantidade de carbono orgânico adicionado é reduzida e não segue estritamente uma relação com a entrada de nitrogênio, porque na tecnologia BFT, a quantidade de melaço, por exemplo, que você aplica é em função da quantidade de ração, ou melhor dizendo, da proteína da ração. Ainda sendo mais específico, do nitrogênio da ração, tá? Se você entra com mais nitrogênio, você tem que entrar com mais melaço, porque aquele nitrogênio orgânico vai gerar mais amônia. Para você eliminar a amônia, você tem que entrar com mais carbono orgânico. Aqui não existe essa amarração tão forte quanto no caso do BFT, tá? A quantidade de carbono orgânico será reduzida porque você não quer uma produção tão intensa de bioflocos no sistema Aquamimicry como acontece no sistema BFT, tá? No sistema BFT é importante ter muitos bioflocos porque eles são o seu biofiltro. Você, num sistema super intensivo, muita produção de amônia, você precisa de um biofiltro bastante abundante, né? Uma massa biofiltrante pesada. Por isso que você tem que trabalhar com essas densidades de biofiltro bastante elevadas. No caso do sistema aquamímico é diferente. Essa água vai ser drenada por esse dreno central e vai ser levada para um primeiro tanque de sedimentação, depois vai ser levada para um segundo tanque, que vai funcionar como biofiltro. Então, não há essa necessidade dessa densidade de bioflocos, tá? Que eles vão chamar aqui, ele vai chamar, o Romano vai chamar de biocoloides, não precisa de densidades tão altas para manter a qualidade da água como
no sistema BFT. E a segunda diferença é grande em relação ao sistema BFT, no lugar de encorajar, né, e suspender uma grande quantidade de bioflocos, os sedimentos são removidos nos sistemas aquamímicos mais intensivos para serem reutilizados por outros animais, tá? Aquilo que eu estava falando agora. Idealmente, a água ela procura simular a aparência e a composição da água estuarina natural, tá? Que inclui microalgas e zooplâncton. Então, é uma diferença grande, né, em relação ao sistema BFT. O sistema BFT, principalmente aqueles indoor, tanques indoor, né, a presença de microalgas é baixa, né, pela baixa luminosidade e altíssima turbidez da água devida à matéria orgânica, aos bioflocos. Aqui não, aqui eles têm interesse em estimular, não tanto quanto no sistema convencional de águas verdes, mas eles querem uma boa concentração de microalgas e principalmente copépodos. Quando esse balanço é alcançado, né, entre fitoplâncton, zooplâncton e bioflocos, o pH e a concentração de oxigênio dissolvido na água vão flutuar menos e não vai haver necessidade de uso de químicos ou antibióticos, porque o farelo de arroz ele vai fornecer a nutrição para o zooplâncton e para as bactérias, tá? Ou seja, no caso, quando se usa o farelo de arroz como substrato para o desenvolvimento dessas bactérias probióticas, esse farelo de arroz ele entra como um pré-biótico, certo? Para criar esse composto fermentado, que é o composto simbiótico, né? Que vai ser a união de um pré-biótico, farelo de arroz, com o probiótico, bacilos. Você vai ter aí, após um certo tempo, algo novo, diferente, que é o simbiótico, que é esse composto fermentado. Esse farelo de arroz fermentado, ele vai ser um suplemento alimentar, tá? Que vai atuar de forma sinergística pela combinação do pré e do probiótico, certo? Vamos seguir aqui. A ideia inicial para o desenvolvimento desse protocolo aconteceu na Tailândia, durante a época em que vários episódios de infestações bacterianas e virais, tá? Vários surtos de doenças estavam acontecendo, isso lá nos anos 90, tá? Nos anos 90. Naquela época foi notado que em alguns viveiros de camarão criados mais extensivamente, ou seja, em condições mais próximas das naturais, pensando aí no estuário, os camarões não adoeciam, cresciam bem, tá? Mesmo tendo ao lado viveiros infectados, viveiros que seguiam a tecnologia convencional de águas verdes da época, tá? Nesses viveiros, na Tailândia, nos anos 90, os produtores, por limitações financeiras, eles não usavam rações formuladas, era um sistema mais extensivo, né? Ao invés das rações comerciais, eles aplicavam farelo de arroz, certo? E se imaginava que aquele farelo de arroz era a razão potencial para o melhor desempenho desses camarões nos viveiros extensivos. Com o tempo e após uma série de tentativas e erros, tá? Um protocolo foi sendo lentamente desenvolvido. Então, assim, pessoal, o sistema aquamímico, como ele busca simular as condições naturais estuarinas, é um sistema que se casa melhor com condições menos intensivas, tá? Ele vai falar mais à frente que é possível intensificar e você trabalhar até com 100 camarões por metro quadrado de densidade de estocagem, que sem dúvida já é uma densidade elevada, tá? Não chega às densidades BFT, que é 100 é a máxima aquamimicry, 100 é a mínima BFT. Né? Você vai ter um BFT a partir de 100 camarões por metro quadrado, ou então trabalhando até na unidade de metro cúbico, né? Metro cúbico. Mas, de todo modo, o aquamimicry, ele se casa melhor em sistemas menos intensivos, semi-intensivo ou semi-extensivo.
porque ele é um sistema baseado nesse equilíbrio maior, né, entre os diferentes micro-organismos, né, entre zooplâncton, entre esses biocoloides, que são as bactérias, bioflocos, e dão um papel de destaque aí ao zooplâncton, aos copépodos, certo? Quando esse conceito foi primeiro introduzido fora da Tailândia, muitos produtores decidiram fazer alguns testes e para isso eles escolheram aqueles viveiros que estavam tendo problemas bastante sérios, né, em relação a doenças. A performance, o desempenho dos animais era muito ruim naqueles viveiros. Isso algumas vezes foi visto como a última tentativa antes de abandonar a carcinicultura por aqueles produtores que estavam tendo prejuízos sucessivos, ou mudar para a criação de peixe ou até desistir completamente de ser um produtor de organismos aquáticos. Entretanto, logo nas primeiras despescas no sistema aquamímico, os custos de produção foram reduzidos pela metade. Então, aqui, pessoal, olha uma coisa importante aqui. Se você usa menos ração comercial e você entra mais com esse bocashi, né, que pode ser feito artesanalmente, tem até um outro videocast que vocês podem encontrar aí no canal falando um pouquinho sobre o bocashi. Claro que os custos de produção vão cair bastante, né? Afinal de contas, é bastante conhecido que um item que pesa muito nos custos operacionais da aquicultura é a aquisição de rações balanceadas, rações comerciais. Se você diminui a ração e entra mais com esses farelos, que vão ter um custo bem menor, claro que as despesas diminuem, certo? Agora percebam o seguinte, não dá para comparar, né, o perfil nutricional de uma ração balanceada, tá, com uma série de aditivos, né, feito com uma extrusora que gelatiniza o amido, né, leva aí uma desnaturação benéfica das proteínas, aumenta a digestibilidade, enfim. Não dá para comparar o perfil dessas rações comerciais de ponta, digamos assim, essas melhores, com o perfil nutricional do bocashi, tá, pessoal? As bactérias, elas vão realizar um trabalho importantíssimo, tá? No sentido de fazer uma pré-digestão daquele material, vai disponibilizar mais rapidamente os nutrientes para a água, tá? O fito vai se favorecer, com isso o zoo se favorece, os copépodos, os copépodos bentônicos, eles podem se alimentar diretamente desse fermentado, tá? Desses detritos orgânicos, podem se alimentar das bactérias do bocashi, certo? Mas, tendo em vista os sistemas mais intensivos, há ainda uma indicação, né? É indispensável o uso de rações ou de alimentos nutricionalmente completos, tá? Mas os produtores ficaram muito satisfeitos com a utilização do aquamímico, porque os custos de produção caíram bastante, de tal forma que eles começaram a expandir essa abordagem para outros viveiros, viu? Começaram a expandir para outros viveiros. Atualmente existem diferentes formas desse conceito sendo adotado em vários países, tais como Vietnã, China, Índia, Equador, Coreia e o Egito. Assim como em qualquer fazenda, existem variações desse protocolo, né? Sempre se muda alguma coisa, dependendo dos recursos disponíveis. Para começar, por exemplo, a receita do bocashi, existem dezenas de receitas diferentes, como o pessoal diz, não existe uma receita errada, tá? Você usa o que você tem disponível, a experiência do produtor no uso dessa nova tecnologia. O sucesso dessa abordagem inclui a obtenção de fatores de conversão alimentar menores, diminuição nas trocas da água e a eliminação de doenças, né? Eliminação de doenças. Uma variedade de fatores, acredita-se que uma variedade de fatores contribuam para a melhor nutrição dos animais, redução dos estresses, tá, associados a alterações da qualidade da água e minimização das condições ambientais favoráveis para os patógenos, certo? Favoráveis para o patógeno. Vamos para o ponto 3, que é o ponto que fala da
preparação do viveiro, certo? Vamos para o ponto 3, que fala sobre a preparação do viveiro. Vamos lá. O viveiro ele deve ser inicialmente cheio com a lâmina d'água de 80 a 100 centímetros, tá? Ele vai receber aplicação de probióticos, bacilos, e vai ser utilizado aqui um saco poroso, né? Com a porosidade de 200 a 300 micrômetros, que vai, dentro desse saco você vai colocar o fermentado de farelo de arroz ou de outro ingrediente, de outro insumo, tá? Esse bocashi ele vai lentamente sendo liberado para a água e ele vai fertilizar essa água, tá? Porque o bocashi é um adubo orgânico vivo, né? Rico em micro-organismos efetivos. Interessante isso daqui. Ele recomenda que seja arrastado, certo? Uma corrente no fundo do viveiro por 7 dias. Se for usado viveiros com liners, né, revestido por mantas, ao invés dessas correntes, usar cordas, né, pesadas para que não ocorra que as mantas, né, o revestimento não rasgue, tá certo? Você deve movimentar, o produtor deve movimentar essas correntes ou essas cordas durante 7 dias. Qual é o objetivo aí? É não deixar que aquele fermentado orgânico ele se decomponha apenas em contato com o solo. Tem aí uma movimentação desse material para a coluna d'água. Talvez só o uso de aeradores, que tem que usar aerador nesse momento da preparação, tá? Ele vai falar assim, ó, a aeração completa é necessária para a mistura adequada, tá? Do bocashi, do fermentado na água, e de tal forma que talvez apenas os aeradores mecânicos não sejam capazes de fazer essa mistura desse bocashi, essa fertilização orgânica, tá? Na água. Aí ele sugere aqui, né, algo que eu considero bastante trabalhoso, de uma forma lenta, né, cuidadosa, você ir arrastando essas correntes nos viveiros escavados no solo, ou essas cordas pesadas, para evitar que aquele fermentado fique ali decompondo apenas em contato com, com o fundo, certo? É, ele sugere aqui a utilização, eles usam lá óleo de semente de camélia, tá? Que é o tea seed cake, para eliminar pequenos peixes e ovos, a dosagem de 20 ppm, é aplicado juntamente com o fermentado de arroz ou o de trigo, tá? No caso do trigo, ele está dizendo aqui para não usar as cascas, né? A concentração de 50 a 100 ppm. Isso, o momento em que você sabe que a fertilização funcionou são os blooms de copépodos. Quando você observar aquela massa de copépodos nadando na água, é porque o viveiro está pronto para ser povoado. Então, os juvenis, né, de camarão ou as PLs, tá, elas já vão entrar, já vão ser estocadas no momento em que apenas quando se observar esses blooms de copépodos. Pela experiência deles, isso acontece após 2 semanas do início dessa preparação, tá? Dessa fertilização orgânica, dessa aplicação do bocashi. Agora veja como é a aplicação. Não é uma aplicação diária. Você prepara esses sacos porosos, tá? Eu acho que distribui vários sacos, né? Dependendo aí da área de fundo, certo? Você vai distribuir vários sacos e esse saco vai ficar submerso dentro dessa lâmina d'água de 80 e 100 centímetros e vai sendo liberado, né, aos poucos
os nutrientes, né? Os probióticos, tá certo? Para a água. E a história das correntes e das cordas é evitar que esse material, uma vez esse material seja dissolvido, ele venha a precipitar e permaneça no fundo, mantenha isso em suspensão na coluna d'água, tá? É isso, isso foi sobre a preparação do viveiro. Vamos para agora o ponto 4, que trata da preparação e uso da fonte de carbono, certo? Preparação e uso da fonte de carbono. Vamos ver aqui. Eu vou dar aqui. Uma fonte de carbono complexa, tal como farelo de arroz ou de trigo sem casca, deve ser misturada com a água na proporção de 1 a 5 para 10, tá? Nessa razão. E probióticos como bacilos e lactobacilos e leveduras em aeração por 24 horas. Eu entendo aqui o seguinte, você tem o fermentado, você preparou o fermentado, é como a gente já falou no videocast anterior, e antes da aplicação na água, né, no viveiro, você faz esse tratamento, né, você faz uma diluição, mistura com água, na proporção de 1 a 5 para 10, você aplica probióticos e mantém sobre a aeração por 24 horas, tá? Se o farelo de arroz ou de trigo for finamente moído, tá? Se ele for fino, você pode aplicar a inteira mistura lentamente ao viveiro, certo? Se ele estiver mais grosseiro, você aplica só o leite ou suco, né, que o sobrenadante, tá? Vai ser adicionado ao viveiro e a parte sólida desse farelo vai ser fornecida a peixes que estejam no viveiro biofiltro, que a gente já vai falar. O pH da incubação, dessa água de incubação, deve estar entre 6 e 7 e deve ser ajustada se necessário. O bocashi, ele é um composto ácido, tá? Porque durante a fermentação do farelo de arroz ocorre a liberação de ácidos orgânicos, então o pH cai. Quando você estiver fazendo esse preparo com a água, mais probióticos e a aeração, tá? Você faz uma leitura de pH, vai estar ácida essa solução, e você aplica o bicarbonato de sódio para levar o pH aí entre 6 e 7, tá certo? Você aplica no viveiro com o pH ajustado. Uma vez o camarão tenha sido estocado, que pode ser em densidades de 30 a 100 camarões por metro quadrado, a quantidade de fermentado de arroz a ser adicionada vai depender do sistema de cultivo, tá? Menos intensivo aplica menos, fermentado mais intensivo aplica mais. E da turbidez da água. Então vejam que eles defendem aqui, ele defende, o romano, que você pode trabalhar nesse sistema de forma mais intensiva, pode chegar aqui até 100 camarões por metro quadrado, só que nesse caso vai ter que fazer a remoção, a sedimentação desses sedimentos, tá? Desses sólidos, e também a filtragem externa da água no biofiltro. Como regra geral, recomenda-se a aplicação de 1 ppm do fermentado de arroz nos sistemas extensivos, tá? E de 2 a 4 ppm nos sistemas mais intensivos. Existe a preparação inicial da água, tá? Com essa fertilização orgânica, com o bocashi. Existe a manutenção da qualidade da água, ainda com a aplicação do mesmo bocashi, certo? A turbidez ideal, pela leitura do SEC, do disco de SEC, deve estar entre 30 e 40 centímetros. Se for maior do que isso, né? Ou seja, se a turbidez for maior, né? Se você tiver uma transparência menor que 30 centímetros, menos fermentado de arroz deve ser adicionado. Se a turbidez for menor, tá? Ou seja, se a transparência for maior que 40 centímetros, adiciona mais fermentado.
Durante a fase de crescimento do camarão, deve ser adicionado esse simbiótico, tá? Mensalmente para manter a qualidade da água, tá? Ele fala aqui em aplicações mensais, né? Talvez você tenha que aplicar com a periodicidade maior, quinzenal ou até semanalmente. Vai depender muito aí das alterações da qualidade da água. Se tiver a água se alterando mais rapidamente para pior, né? Por causa de uma intensidade maior, a frequência da aplicação do simbiótico do bocashi tem que aumentar para promover a formação desses biocoloides, que é composto flocos compostos por detritos ou plâncton bactérias. Para diferenciar do sistema BFT, ele não fala bioflocos, ele fala biocoloides. Eu entendo que é basicamente a mesma coisa, certo? Após 15 dias da estocagem do viveiro com camarão, devem ser passados lentamente essas correntes no fundo ou as cordas, tá? Para minimizar a formação de biofilmes. Pessoal, ele fala aqui muito nesses biofilmes que podem, né, se formar no fundo, tá, no substrato, e que, segundo ele, deve ser evitado, porque esse biofilme vai ser aí um vetor de doenças. Para evitar que esses biofilmes com esse perifito, né, sobre o qual vão se desenvolver bactérias, por exemplo, dentre elas a víbrio, para evitar que esses biofilmes se formem, tem que ficar passando essas correntes no fundo, tá? Para eliminar a formação desses biofilmes, ou as correntes ou as cordas, tá? Em sistemas extensivos, geralmente não há necessidade de nenhum manejo de qualidade de água. É o próprio conceito do sistema extensivo, né? Você basicamente deixa que a natureza cria para você, né? O animal. Já nos sistemas intensivos, entretanto, há necessidade de remover o excesso de sedimentos, tá? Para isso é feito um grande dreno central. É um dreno, pessoal, que tem 13 metros, tá? De diâmetro e 2 metros de profundidade no ponto central. É um grande dreno central que fica exatamente né, ali naquele ponto central do viveiro, certo? Aquela movimentação dos aeradores de braços longos vai criar um movimento circular na água que vai levar esses sedimentos para dentro do dreno. Aí como ele vai dizer logo em seguida, na verdade é agora, ó, esses sedimentos devem ser removidos para um viveiro de sedimentação 2 horas após cada alimentação. Então é fornecida a refeição, tá? 2 horas depois, você vai lá, abre o dreno central para remover aquele excesso de sedimentos que ali se concentrou. E você vai fazer isso a cada refeição, 2 horas após, certo? Só que para haver essa concentração de sedimentos, tem que haver a movimentação da água, circular da água, pelo trabalho dos aeradores. Independentemente do tipo de sistema aquamímico, o pH da água, ele geralmente permanece estável ao longo de todo o ciclo de produção. Vamos para o tópico 5, que é tanques de sedimentação e biofiltro, certo? Tanques de sedimentação e biofiltro. Temos até uma figura aí, né? O tanque de sedimentação deve ser mais profundo do que o tanque de criação, tá? Ele deve ter, olha como ele é fundo, hein? Até 4 metros no centro e 2 metros nas bordas, tá? Nas laterais, para permitir o acúmulo de sedimentos. Tá? Você tem um viveiro de criação e tem um outro viveiro, você vai ter um outro tanque de sedimentação que vai receber esse material recolhido do dreno central. Nesse tanque de sedimentação, você coloca espécies de peixe
que se alimentem no fundo, como catfish ou milkfish. Se a salinidade for baixa, pode ser o catfish, um bagre, né? Se a salinidade for mais alta, o milkfish, que é o que eles têm lá na Ásia, deve ser estocado em baixas densidades. A movimentação desse material, né, que vai ser levado para o tanque de sedimentação, pelo trabalho dos peixes durante o processo alimentar, tá? A movimentação desses detritos ajuda a limpar o sistema, tá? E além disso ainda serve ao servir de alimentação para o catfish e o milkfish. Esses peixes vão servir para a alimentação do pessoal da fazenda, tá? Os sedimentos do viveiro de crescimento, eles vão encorajar a produção de vermes e outros invertebrados bentônicos que os peixes do tanque de sedimentação vão utilizar como alimento. Ou seja, os detritos orgânicos do tanque de produção de camarão vão servir de alimento para os peixes no tanque de sedimentação, tá? Então você vai ter aí uma segunda produção de peixe, tá? Que vão realizar esse trabalho de limpeza. O processo purificador principal, sem dúvida, é a sedimentação por gravidade do material até o fundo, certo? Mas o trabalho dos peixes também auxilia nesse processo de limpeza da água. Enquanto isso, você pode colocar cordas ou linhas, tá? Nesse tanque de sedimentação e elas frequentemente vão ser altamente, fortemente colonizadas por mexilhões. Você ainda pode ter uma terceira colheita, né? Vai ter a colheita principal do camarão, vai ter a colheita do catfish e do milkfish, e ainda vai ter a colheita do mexilhão nessas cordas que são colocadas no tanque de sedimentação, que é um tanque riquíssimo em nutrientes e matéria orgânica, tá? E esses mexilhões eles vão se desenvolver nessa corda. Não apenas ajuda, tá, a uma filtragem da água do viveiro, mas também na remoção dos sólidos suspensos, a presença dos mexilhões. Mas, posteriormente, você pode, por exemplo, utilizar esses mexilhões como alimento para o camarão. Está tentando fazer aí um sistema integrado, né, que nada se perde, né? O lixo de um tanque vai ser utilizado para alimentação, lixo orgânico, né? Alimentação do outro, a produção do segundo tanque vai ser utilizada como insumo alimentar para o primeiro tanque, ou seja, um sistema integrado, que não existiria desperdícios ou sobras, né? Uma alta eficiência no uso dos recursos, certo? Está falando aqui do uso dos mexilhões. Após o viveiro de sedimentação, tá? A água ela seria drenada por cima, né, para não pegar o material de fundo para um outro viveiro, tá? Que tivesse um tempo de retenção de água maior, que funcionaria esse terceiro viveiro, né, como um biofiltro. Primeiro viveiro principal, criação dos camarões. Segundo tanque, sedimentação. E o terceiro seria o biofiltro, tá? Peixes como a tilápia podem ser adicionados nesse tanque de biofiltro, tá? Onde vai acontecer a nitrificação. Daqui a água seria devolvida para o tanque de criação, fechando com isso o sistema. Segundo a experiência deles que trabalham com esse aquamímico, a concentração de compostos nitrogenados nesse momento já estaria bastante reduzida, certo? A cada 3 anos, o tanque de sedimentação deveria ser esvaziado para limpeza e desassoreamento, né? Porque vai acumulando muito material no fundo, chega um momento que você tem que fazer uma recuperação desse tanque, certo? Atualmente, a relação entre os viveiros, né? Viveiro de crescimento e os viveiros ou tanques de tratamento, sedimentação e biofiltro é de 1:1, ou seja, você precisa da mesma área de tanques de tratamento, da
da área de tanque de criação. Se você tem 1 hectare, para cada 1 hectare de criação, você tem que ter 1 hectare de conjunto, né? Sedimentação e o biofiltro. Obviamente, isso vai requerer grandes áreas, grandes superfícies, né? Para a produção no sistema aquamímico. Então vejam, pessoal, que a gente está de fato, aí é uma prova de que esse sistema aquamímico ele é menos intensivo, bem menos intensivo do que, por exemplo, o BFT. O sistema BFT você consegue altíssimas produtividades em espaços pequenos, né? Você consegue grandes produções em pequenos espaços, ou seja, altíssima produtividade. Aqui é uma abordagem mais ecológica, certo? Uma abordagem que visa uma harmonia maior com processos purificadores naturais. Só que eles criaram uma alternativa mais intensiva, tá? Você trabalha com um número maior de camarões, só que nesse caso você vai ter que ter o trabalho de fazer essa movimentação, recirculação, sedimentação de sólidos, passagem num tanque para nitrificação, né, biofiltração da água, e senão você não vai conseguir controlar a qualidade da água nesses sistemas mais intensivos. Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo, 46 minutos. Vamos em frente, tá? Entretanto, vários testes estão sendo realizados atualmente para que ocorra com o objetivo de reduzir substancialmente essa relação entre áreas, né, de viveiro de criação e de tratamento, por ajustar fluxo de água, entrada de carbono e diferentes combinações de organismos vivos nos viveiros de tratamento, certo? Antes de passar para o próximo tópico, veja aí a imagem, né, de uma pessoa com ele se encaminhou, né? Ele foi até o dreno central, está movimentando ali a, o cano do dreno para que seja feita a remoção do material que se concentrou ali no dreno, tá? Isso aí deve estar uma grande quantidade de lama orgânica, certo? Parece que ele está usando até ali uma bomba para ajudar na movimentação desse material, ou seja, na drenagem, né? Isso vai ser levado para o tanque de sedimentação, certo? Vamos para o próximo tópico, que é... Ah, tá, temos essa figura. Essa figura, pessoal, foi muito importante o Nicolas Romano ter colocado, porque nos ajuda bastante a entender o sistema aquamímico. Na parte de cima é o viveiro de criação. Vejam aí os aeradores de braço longo, tá? Que vão fazer a movimentação circular da água para levar toda aquela matéria orgânica para a posição central, aonde você tem o dreno, tá? Aquele Bzinho ali é o dreno central, que não é um dreno pequeno não, viu, pessoal? É um dreno bem grande, tá? 13 metros de diâmetro, na posição central, 2 metros de profundidade, certo? Então, alimenta os camarões, tá? Movimenta a água com os aeradores, espera concentrar esse material e vai lá 2 horas após, remove lá aquele cano para que a lama orgânica seja levada, vejam aí a seta, para esse C, né? Que é o tanque de sedimentação, tá? Que é o tanque de sedimentação bastante fundo, né? 4 metros de profundidade, certo? Na posição central e 2 nas bordas, para que seja feita a remoção desse excesso de sólidos, né? Isso pensando nos sistemas mais intensivos, tá? Se você estiver trabalhando aquamímico e semi-extensivo, não precisaria desse layout todo, né? Você poderia trabalhar em condições mais naturais, densidades menores, talvez 15, 20 camarões. Agora, você quer trabalhar com 60, 80 camarões, teria que trabalhar dessa forma. Sedimenta os sólidos, tá? Em seguida, é feita uma drenagem superficial, né? Do tanque de sedimentação para um segundo tanque, o biofiltro, tá? Aí eles colocaram aí esses anteparos para que a água ela se movimente lentamente, né? Ela tem um tempo de residência, uma permanência nesse tanque de biofiltro maior,
para permitir que as bactérias nitrificantes removam amônia e nitrito da água. A água é isenta de material particulado, isenta de amônia e nitrito, ela volta para o tanque de criação, certo? Trabalhoso, né, pessoal? E vejam a proporção 1 para 1, né? O mesmo tamanho do tanque de criação, você tem uma área dedicada ao tanque de tratamento, certo? Ao tanque de tratamento. Vamos em frente, vamos ver o que nós temos agora, é o ponto 6, após a despesca, tá? Após a despesca, vamos lá. Após a despesca, o fundo dos viveiros não tem cheiro, é a experiência deles, não cheira mal, não está escuro, né, que é indicativo de condições anaeróbias, ou tem sedimentos acumulados. Portanto, o viveiro ele está pronto, praticamente pronto para iniciar um próximo ciclo de produção, né? Então, a rotatividade ele aumenta porque você, entre aspas, perde pouco tempo com a preparação do solo, né? Já que ele foi pouco alterado. E já está pronto para o próximo ciclo e para novas adições de fermentados de arroz e probióticos, como mencionado anteriormente. Os fazendeiros têm afirmado que os camarões criados no sistema aquamímico, eles após cozimento, eles são mais avermelhados, né? Ou seja, eles são mais bonitos, né? Tem um apelo ao consumo maior, tá? Talvez alcancem aí até um preço maior de venda. O que pode estar relacionado pelo consumo dos animais de pigmentos que venham aí a partir do bocache, né, que sejam liberados na água, certo? Ou o camarão se alimenta do bocache, ou o camarão se alimenta do copépodo que incorporou pigmentos do bocache, enfim, vai acabar chegando esse pigmento no camarão, certo? Embora não haja informações ainda disponíveis, parece que a concentração de ácidos graxos ômega 3 desses camarões criados no sistema aquamímico é mais elevada, o que traria benefícios adicionais à saúde, tá? Isso tem uma relevância particular, porque existe um trabalho atual na indústria da aquicultura de aumentar o uso de ingredientes de origem terrestre, farinha de vísceras, farinha de carnes, tá? Carne e ossos, farinha de sangue, como ingrediente para ração de camarão. E esse trabalho, né, de usar mais ingredientes de origem terrestre tem diminuído as concentrações de ômega 3 do camarão, tá? Do camarão. Vamos para o próximo tópico, que é o 7, não é isso? Perspectivas futuras, né? Perspectivas futuras. Vamos olhar aqui. Dois gargalos, né? Dois constrangimentos, dois problemas da abordagem aquamímica são o seguinte. Primeiro, o uso dessa abordagem em sistemas indoor, né? Você trabalhar em galpões, né? Você trabalhar em laboratórios, é mais difícil a adoção dessa filosofia ou dessa abordagem aquamímica, porque é muito baseada em condições naturais, dá uma importância grande ao fito, tá? Dá uma importância grande ao zoo, e para isso você vai precisar da luminosidade natural, tá? Então, sistemas indoor não combina bem com o sistema aquamímico. E a questão já foi falada das áreas relativamente grandes exigidas para os viveiros ou tanques de tratamento de água. Entretanto, existem boas experiências de raceways indoor na Coreia, que adotaram um sistema aquamímico, tá? Alguns resultados até melhores que o sistema BFT. Entretanto, é necessário fazer essa remoção dos sedimentos excessivos de forma periódica. E atenção, né? Esse sedimento removido, ele não vai ser utilizado no sistema aquamímico, ele vai ficar ali acumulado, posteriormente você pode usar como algum adubo na agricultura, certo?
Para lidar com a questão das grandes áreas de tratamento, de viveiros de tratamento, atualmente estão sendo feitos vários esforços para reduzir essa relação, quando comparado aos viveiros de criação, tá? Mas no caso, lembrando que no caso, se você trabalha com sistemas de criação menos extensivos, não precisa fazer essa movimentação da água, tá? Você não precisa ter esses tanques de sedimentação e de biofiltro. Basta o tanque de criação, certo? Assim como toda nova tecnologia para aquicultura, os produtores interessados nesse novo protocolo deveriam primeiro realizar testes, né, na sua propriedade para determinar se vale a pena, né, se eles querem de fato utilizar essa nova tecnologia para as suas condições particulares. Tendo em vista que as pessoas que já utilizaram aquamímica têm relatado que conseguem produzir camarão de melhor qualidade, tá, a custos menores, de uma maneira mais sustentável, o Nicolas Romano, acredita que esse conceito aquamímico vai se espalhar rapidamente por todo o mundo, certo? Quando eu falo em redução de custo, né, o pessoal já tem um interesse enorme, certo? Claro que vão haver adaptações a esse conceito que de forma inquestionável vai acabar se tornando um novo padrão para a indústria da carcinicultura e beneficiar gerações futuras. Bastante confiante na tecnologia que ele está defendendo, certo? Vamos para as considerações finais, já estamos aí com um bom tempo de áudio, né, de vídeo, já estamos aí com 56 minutos. Vamos para as considerações finais. Pessoal, o que é que eu posso dizer para vocês? De fato, é um sistema muito interessante, tá? É um sistema que você consegue produzir o camarão em um ambiente bioseguro a custos menores, tá? Os custos são diminuídos com a aeração. Você não precisa de uma carga de aeração tão pesada para manter os bioflocos suspensos como no sistema BFT, tá? Você pode diminuir com ração comercial, aí nesse caso vai ter que trabalhar com a densidade menor, mas qual é o benefício disso aí? Você consegue trabalhar com densidades de 20 e 30 camarões por metro quadrado, numa área com histórico de doenças, tá? Tanto mancha branca como vibrioses. Vocês sabem, né, que se nada for feito, se você trabalhar no sistema convencional de águas verdes, mesmo nessa densidade de baixa, até menores, talvez não consiga sustentar nessas áreas já infectadas. Então, é um sistema que permite trabalhar nessas áreas infectadas a custos menores. Se quiser trabalhar de uma forma mais intensiva, tem que usar esses tratamentos, esses tanques de tratamento de água, remoção de sedimentos, tá? O tanque de biofiltros. Eu diria para vocês o seguinte: não é um substituto do sistema BFT, é uma outra abordagem, tá? O sistema BFT é uma tecnologia super intensiva, sistema fechado de criação para a criação super intensiva de organismos aquáticos. O aquamímico não é super intensivo, tá? O conceito dele é semi-intensivo ou até semi-extensivo, densidades menores, tá? Se quiser trabalhar com densidades maiores, tem que fazer essas adaptações, aí os custos, pelo menos o investimento já vai aumentar. Existem fotos na internet de camarões produzidos no sistema aquamímico, pelo menos o monodon, aquele asiático, as fotos daqueles camarões gigantes de 30 centímetros, por exemplo. Você consegue um camarãozão daquele em condições menos intensivas, tá? Não é um camarão para produzir em alta densidade, em densidades usadas no sistema BFT. Ou seja, pessoal, é um sistema que não vai competir com o BFT, tá? Porque é uma questão de escolha do produtor, tá? Se quiser trabalhar de uma forma mais ecológica, certo?
Se quiser trabalhar, produzir um camarão orgânico, tá? Se você quiser trabalhar um sistema que simule mais as condições ambientais, essas condições estuarinas, em que você dê uma importância maior ao alimento natural, pensando, por exemplo, nos copépodos, né? Que ele chama muita atenção. Você é um forte candidato a trabalhar com o aquamímico. Agora, se você não, se você quer trabalhar, você está disposto, né? Você quer investir uma tecnologia super intensiva. Para começar, você tem uma área menor e você quer ganhar um dinheiro significativo, a melhor opção para você é o BFT. A melhor opção é o BFT. Uma diferença enorme entre o aquamímico e o BFT é o tamanho, né, das propriedades exigidas, as áreas exigidas para a criação. Você vai precisar de áreas consideravelmente maiores no aquamimicry do que no BFT, tá? É uma tecnologia interessante, certo? Não substitui a BFT, é um meio termo entre as águas verdes e as águas cor de chocolate, né, ou café, como chamam, do sistema BFT. Você vai ter aí, olha como é, pessoal, você vai ter aí mais fito-isol do que no sistema aquamímico, né? Você vai ter mais fito-isol do que no BFT puro e você vai ter menos bioflocos do que num sistema mais baseado em águas verdes, certo? Então, tem uma redução nos bioflocos, no aquamimicry, e tem um aumento no alimento natural, principalmente zooplâncton, principalmente copépodo, certo? Interessante, não sou eu quem digo, né? Muitos produtores na Ásia adotaram esse sistema em vários países, tem um lugar ao sol, tá? O aquamimicry, ele continua sendo trabalhado, desenvolvido, assim como o sistema BFT, que está sendo pesquisado em todo o mundo, né, porque é interessantíssimo, tá? Mas eu poderia dizer, para terminar, minhas últimas palavras, é um sistema que ele vai ter uma importância maior para aquele produtor que visa produzir camarão orgânico, tá? E que tem grandes áreas disponíveis para realizar o seu cultivo. Vou encerrando por aqui, agradecendo a todos, a audiência, desejando muita saúde e paz. Até a próxima. Obrigado.